noite, santos e santas. Estão felizes por estarmos na casa do nosso Pai? Como é bom sentir o seu carinho, sua presença. Como é bom sentir o seu abraço. Quando nós estamos a adorá-lo, nós sentimos aquilo que mais ninguém pode sentir. Aqueles que estão lá fora não sabem o que é isto. Amém? Mas a gente que está aqui, juntinho a Ele, na casa dEle, nós sentimos a sua presença, o seu amor, o seu carinho, o seu abraço. Oh, como é bom! Como é bom a gente deixar-se ir, a ser embalado nos seus braços. Aleluia! Amados, eu estou feliz por estar aqui, mas estou muito nervosa. Não estou. Vamos abrir em Marcos 15. Marcos 16, aliás. Marcos 16. Ninguém se ria porque isto é muito sério, hein? Aqui em cima até as perninhas, as perninhas abanam. Sabem o que é? O vento a dar nas árvores. É isso. Ora, muito bem. Eu trouxe uma palavra que é: Deus nos ungiu para evangelizar. Deus não nos deixou aqui na terra para estarmos deitados ou a brincar no Facebook, ou estarmos noutras coisas que não interessam, que não edificam, que a gente não vai levar connosco lá para cima. Tudo isso fica cá embaixo, amados. O que vai lá para cima é as almas que a gente leva nas nossas mãos para Jesus. O resto fica cá tudo. Na Assembleia de Deus havia um cântico que dizia que os andrajos deste mundo não sobem. Ficam cá, que a porta é muito estreitinha. A porta é Jesus Cristo. Amém? Então, se ele é um homem magro, imagine que é mesmo estreitinha. Não é? Então, não pode entrar qualquer coisa. Só vai entrar o que está puro, santo e que está de acordo com a sua palavra e com a sua vontade. Amém? É santidade. Amém? Todos os filhos de Deus têm uma chamada. Assim que recebem Jesus Cristo, eles recebem logo uma chamada. E essa chamada, que é a primeira chamada de Deus, é para evangelizar. Não é para estar sentados na cadeira, ouvirem, não, é também, é assim. Mas é para irmos depois lá fora e irmos arrancar as almas do mundo, e trazê-las à presença de Deus. Entregá-las no seu colo, entregá-las no trono do seu altar. Para quê? Para Ele cuidar delas. Amém? Porque quando nós as trazemos, depois Jesus cuida delas. Amém? Como cuidou de mim, como cuidou de si. E ainda cuida. Até que um dia Ele nos venha buscar para junto dEle. Amém? É a primeira tarefa que Deus nos dá como filhos de Deus, como cristãos. E quando recebemos Jesus, é para ir por todo o mundo. Querem ver o que é que diz aqui? Em Marcos, quem é que abriu? 16, 15, diz: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós temos que crer
que quando nós abrirmos a nossa boca para alguém, ela vai receber como o mais precioso alimento espiritual, claro. E esse alimento espiritual vai mudar a sua vida, vai mudar a sua maneira de ser, e ela vai entregar a sua alma, a sua vida a Jesus, aquele que foi crucificado por ela e por nós, numa cruz, e verteu ali o seu precioso sangue para nos salvar, para nos libertar, para nos amar, para mostrar quão grande é o seu amor. Já imaginaram quão grande é o amor de Deus por nós? Vocês já imaginaram quão grande foi o seu sofrimento por si e por mim e por todos aqueles que estão lá fora? E por aqueles que ainda hão de vir e por aqueles que já foram? Foi muito grande, foi muito doloroso, amados. E eu perguntei a Deus qual seria a palavra que Ele queria que eu viesse entregar aos meus amados irmãos. Eu escolhi várias. E Deus era só aqui. Era para aqui que Ele queria que eu viesse. Fiz várias coisas, várias lições, mas nenhuma daquelas era só esta. E eu disse: Senhor, se é isso que eu vou dar. Mas eles estão todos salvos. E Ele disse: e quem te disse a ti que estão todos salvos? Eles têm muitas almas para ir buscar lá fora. E então eu disse: obrigada, Senhor, é isso que eu vou fazer. Aqui, e diz assim, como estávamos a ler, no 16:15, e depois no 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, depois deles receberem Jesus, nós temos que lhes ensinar que eles têm que ser o quê? Batizados, porque é o complemento da salvação. Amém? O 17 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isto é para nós que vamos lá fora. Eles precisam, as pessoas precisam de nós falarmos do Evangelho, porque é o poder de Deus, não é? É o poder e a glória de Deus que quer que a gente vá lá fora, arrancar as pessoas do mundo e trazê-las cá para dentro, para a igreja, para dentro da igreja, para eles aprenderem a ser uns cristãos, aprenderem a ser filhos de Deus, filhos amados de Deus. Amém? Então, eu quando li isto, eu dizia assim: bom, Senhor, meu Deus, então sejas tu a dirigir-me e orientar-me para que eu fale aquilo que tu queres e não aquilo que eu quero. Amém? Então, nós não temos que deixar a nossa casa. Ele diz aqui para nós irmos por todo o mundo. Mas nós não temos que deixar a nossa casa, os nossos familiares, não temos que deixar os nossos amigos, não temos que deixar o nosso emprego para ir por todo o mundo. Porque o nosso mundo começa no meio da nossa casa, no meio da nossa família, nos nossos vizinhos ao nosso redor, nos nossos amigos, nos nossos colegas de trabalho. Quantos eu conheço que trabalham num emprego onde tem vários colegas e nenhum deles sabe que ele é crente? Isso é uma vergonha. Um dia mais, quando ele se encontrar com o Salvador, com Jesus, aquele que deu a vida por ele vai ficar envergonhado, porque Jesus vai lhe dizer que não o conhece. Porquê? Porque ele não fez a obra de um evangelista. Não fez o mandamento que Jesus ensinou para nós fazermos. Porque Jesus subiu ao céu.
Ele fez a sua tarefa aqui, ensinou-nos como fazer e depois subiu ao céu. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, para assim nós fazermos igualmente. Amém? E aí, então, nós não podemos ficar de braços cruzados, não podemos estar só a ver televisão, não podemos estar só agarrados às coisas do mundo, porque as coisas do mundo vão ficar. Mas aquilo que é para Deus, isso vai subir conosco, amados. E quem é que vai subir conosco? É as almas, é o amor com que nós nos amamos. Porque isso é de Deus. Amém? Queridos, eu digo-lhes uma coisa, esta lição fez-me chorar. Quando eu estava a estudar, fez-me chorar. E eu vou-vos dizer porquê. Quantas vezes nós falamos às pessoas e elas dizem que não têm tempo, não estão interessados. O quê? Deus? Não há Deus. Isso magoa-me muito quando as pessoas negam Jesus. Quando as pessoas negam que há um Deus poderoso, um Deus criador, que os criou a eles e a nós, que fez tudo, que está tudo à vista de todo o ser humano, daquilo que Deus fez, que nenhum homem poderia fazer. E eles, arrogantemente, por vezes, magoam-nos. Mas eu quero vos pedir uma coisa. Não fiquem magoados, porque Jesus mostrou-me que não são eles a falar. Mas são os demónios que estão a aprisionar essa vida. Essas vidas que estão amarradas por castas de demónios e falam arrogantemente para nós não termos a coragem e a sensibilidade das almas que estão perdidas lá fora. E então, para a gente se acomodar, eles não querem, não vou falar mais. Não façam isso. Porque Deus não vai aceitar isso de nós. Ele quer que nós falamos em tempo e em fora de tempo. Ele quer que nós falamos, até mesmo que os chatear, que é para eles entenderem, para entrar lá dentro, mas não é falar das coisas do mundo. É para falarmos da sua palavra, darmos os versículos bíblicos. Por isso nós temos que os interiorizar no nosso coração, para que quando nós formos abrir a nossa boca, esses versículos vão sair e a gente diz assim, mas como é que eu tinha isto dentro de mim? Como é que eu sou falar este versículo se eu não me lembrava? Porque o Espírito Santo está conosco. Quando as pessoas se chegam ao pé de nós e elas começam a desabafar, começam a desabafar a vida delas, e que estão desgostosas da vida, estão tristes, estão abatidas, têm só problemas, o que é que elas estão a fazer? Elas estão a dizer para nós lhe falarmos do Salvador. Não são elas que o estão a dizer. O Espírito Santo que está dentro de nós é que nos está a dizer, está na hora, fala. É a minha hora de eu salvar esta alma, dela conhecer que eu vi por ela. Então, nós temos que abrir a nossa boca quando vimos essas pessoas. E até mesmo quando às vezes alguma pessoa é mal criada e a gente pode ter a ousadia de dizer, olha, lá na sua casa você pode falar como quiser, mas à frente das pessoas tenha um bocadinho de respeito. Sabe porquê? Porque nós temos poder e autoridade, não só para curar os enfermos, nem só para os salvar, mas também para repreender as línguas compridas, não é? Que às vezes precisam de uma tesoura para cortar um bocadinho. Essas pessoas estão ao pé de nós pedindo ajuda por causa dos seus problemas.
E um dia destes, uma senhora chegou-se ao pé de mim e começou a falar da vida dela, que estava tão cansada da vida e que havia qualquer coisa que lhe faltava, que ela não sabia o que era. Ela tinha um vazio dentro dela. E eu disse-lhe: olhe, sabe o que é que a senhora tem? É falta de Jesus, falta do seu Salvador. Jesus veio a este mundo para morrer por si. E você, com a idade que tem, ainda não o conhece. Ainda ninguém lhe falou de Jesus. Aquele Senhor que foi pregado numa cruz para morrer por seus pecados, pelas suas enfermidades, por esse vazio que a senhora sente. E ela disse: é engraçado, eu vou à missa, mas a gente vem para casa, não tragas nada. E eu digo assim: mas olha, na minha igreja ensinam a palavra do Senhor. E as pessoas saem de lá muito felizes e abençoadas e libertas, salvas, curadas. E então eu agarrei, fui lá levar à casa dela duas revistas, um folheto, e fui levar um daqueles livros, Somos o que Comemos. E porquê? Para que ela se alimentasse com a palavra de Deus. Eu perguntei-lhe se ela tinha uma Bíblia e ela disse: olha, até tenho. A dona Judite, a do Xavier, deu-me uma vez uma Bíblia. E eu disse: até aí a senhora nunca a leu? Olha, não, pus-a para lá, não li. E eu disse: então a senhora agora começa a ler todos os dias no Novo Testamento. Começa a ler em Mateus, ou pode ser em Marcos ou em Lucas, mas começa a ler no Novo Testamento. Leia 3, 4 vezes, chega ao fim, volta atrás e continua a ler. Leia até estar bem interiorizada da palavra de Jesus Cristo. E depois vai para os Salmos. E depois, se lhe apetecer começar no princípio da Bíblia, leia, mas não leia só a Bíblia do princípio. Começa a ler no princípio e também no Novo Testamento. E ela diz assim: vou fazer como a senhora me disse. Agora eu quero lá ir, quero ter uma surpresa. Eu sei que vou ter uma surpresa, mas não é só entregarmos-lhe a palavra. Nós temos que fazer algo por trás dessas pessoas que elas não sabem. O que fazer? É interceder por elas. É libertá-las de todo o espírito de cegueira, de todo o espírito de idolatria, de todo o espírito de mentira, de engano, de todos aqueles demónios que amarram as pessoas para elas não verem a luz de Jesus Cristo. Então nós temos que orar, temos que libertar essas pessoas para que elas um dia cheguem, como chegou ali a nossa querida jovem, chegou ao pé de mim e disse: oh, irmã Piedade, eu quero ir consigo à igreja. Eu tinha-lhe falado e ela disse-me que não queria, que não tinha tempo. Mas sabe, chegou o dia, eu estava a orar por ela. Veja lá se ela não veio ter comigo e se ela não disse que queria vir à igreja. Porquê? Porque eu estava a interceder por ela, pela casa dela. E é assim que nós ganhamos as almas. Não é ficar braços cruzados, não é ficar a ver televisão, não é ficar a ver coisas que não nos interessam, que não alimentam espiritualmente. É aquilo que alimenta a nossa vida física, mas também espiritualmente. Porque a nossa vida física, ela quer coisas que o mundo oferece. Mas o nosso espírito quer outras coisas, que é da palavra de Deus, que nos alimenta e que nos vivifica, nos santifica, nos purifica a cada dia, nos vai santificando mais e mais, até chegarmos à estatura varonil do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não tenha medo de dizer a essas pessoas que Jesus
morreu por elas. Não tenha medo de dizer que Jesus a ama. Sabe que Jesus a ama. Sabe que Jesus veio para lhe mostrar o caminho da verdade. Porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade de Deus é que liberta. Porque é a palavra de Deus. Porque Jesus e a palavra são um só. E na palavra há poder libertador, há poder curador, há poder salvador, há poder para todas as áreas da nossa vida. Mas, amados, se nós não a lermos, se nós não a buscarmos, não a metermos cá dentro, ela não vai fazer nada nas nossas vidas. E se nós queremos a nossa vida mudada, se nós queremos que Jesus venha ao nosso encontro e se faça em nós aquilo que nós muitas vezes ouvimos testemunhos de A e B e C, dizer: eu tive um sonho, Jesus me deu um sonho, eu tive uma visão, eu senti algo diferente na minha vida, a minha vida está a mudar. Se você quer sentir isso, então você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar a Jesus para estar pronta, para estar armada com as armas de Jesus Cristo, para ir arrancar todos aqueles que estão aí para o inferno e trazê-los para o reino de Deus, que só no reino de Deus eles têm vida e vida com abundância. Amém? Aqui diz: quando você receber Jesus no seu coração, Deus lhe deu poder para desempenhar a tarefa de evangelizar. Todos nós, todos receberam essa tarefa. Ou seja, essa chamada, não é? Veja o que diz em Lucas 10:19. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder. Amém? 10:19. Está aqui. 10:19. Que diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não tenham medo, mesmo que alguém vos trate mal, mesmo que alguém diga coisas que não convém, mas é a boca dele que fala, não somos nós. Então você não tenha medo, mas confie naquele que está dentro de si, e ele mesmo pode repreender essa boca que está a falar, porque não é a pessoa em si, é os demónios que estão neles. Amém? Então não tenha medo, nem se sinta coagida em continuar a falar com ele ou com ela. Mostre-lhe, disse: olha, você hoje está muito nervoso, é natural que você se calhar nunca ouviu falar de Jesus, e mais daqui a 2 semanas eu passo aqui outra vez. E você vai para casa, vai interceder por ela, por essa pessoa, e depois passa lá normalmente. Passa lá e diz: então, como é que está? Está melhorzinha, está mais bem disposta, assim, e começa a meter conversa. E logo vê como é que ela está. A gente sente que os demónios, que alguns que já se foram, e ela já está mais liberta. E aí nós trazemos à casa do Senhor. Amém? Até podemos lhe dar a salvação. Até podemos orar por ela. Se ela disser: ai, eu preciso tanto que alguém ore por mim, e se quer que eu ore por si, eu oro. E Deus vai abençoar. Se está doente, olha, outro dia fui orar por uma pessoa que tinha uma ferida ao cima do cóccix e ela não podia andar. Eu fui orar por ela e eu tirei-a da cama e ela começou a andar, e agora, graças a Deus, anda por lá por tudo quanto é sítio. Só sabe falar no meu nome. E eu disse: não está enganada, você está errada. Você tem que falar no nome daquele que a libertou, que é Jesus Cristo. E você tem que ir ouvir falar da palavra de Deus. Amém? O inimigo
nada vos fará dano algum. Em Lucas 4,18, Lucas é um bocadinho atrás, 4,18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ora, Deus nos deu poder para nós orarmos pelas pessoas, seja para curar, seja para libertar, seja por algum problema que essa pessoa tenha. Nós temos poder. Não fique coagida, não faça, não diga sempre, hoje tem que ir à igreja para orarem por si. Ore você por ela, porque você tem o mesmo poder que o pastor, ou que eu, ou que outros, ou presbíteros, ou outra pessoa. Porquê? Porque você tem o Senhor da vida dentro de si, através da pessoa maravilhosa do querido Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Ele está desejoso que nós abramos a nossa boca, que nós façamos a nossa tarefa, que nós possamos as nossas mãos, que a gente imponha as nossas mãos sobre as pessoas, para elas se libertarem, para se elas curarem, para elas verem que o nosso Deus é um Deus de verdade, é um Deus que vive e que está vivo para todo sempre. Que não é um Deus de pedra e de pau e de ouro ou de prata lá no altar e que não faz nada. Elas vão, mas voltam na mesma. Ou ainda pior, se não trouxerem alguma caquinha em cima. Porque Deus diz, na sua palavra em 1 Coríntios, diz que por trás de cada imagem há um demónio. E elas vão adorar essas imagens. E o que é que elas podem trazer com elas? Um macaquinho que não é nada, um macacão. Pois. Não, amados, isto é mesmo verdade. Isto é mesmo verdade. Muitas das vezes as pessoas ficam amarradas lá porque acreditam naquilo. Acreditam nas imagens e as imagens não trazem nada de benefício. As imagens em si não fazem mal nenhum. O que está por trás das imagens é que faz mal. Amém? Lucas 4,18 já está. 4,19 também já está, que Deus nos apregoar a liberdade aos cativos. Por vezes eles estão cativos, eles estão amarrados com cordas invisíveis. E eles não se conseguem libertar. Eles não se conseguem, como é que eu ia dizer, sair daquela posição. Porquê? Porque estão amarradas. Então tem que haver alguém, e esse alguém somos nós, por trás, a libertá-los com a nossa intercessão, até com jejuns, porque há demónios difíceis de sair. Então, se nós jejuarmos por essa pessoa, para que esses demónios a libertem, sabe uma coisa? Nós sentimos quando as pessoas são libertas. Na nossa casa, nós sentimos quando essas pessoas são libertas. Porque o Espírito Santo vem confirmar em nós aquilo que Ele está a fazer com essas pessoas. Amém? A pregoar a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Por isso nós nunca estamos sozinhos. Não tenha medo de fazer a obra de Deus, porque você nunca está sozinho. Deus promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele promete que o Espírito Santo está conosco. E é Ele que nos segreda, ou põe as palavras na nossa boca, para falarmos as palavras certas à pessoa certa, daquilo que ela precisa de ouvir, daquilo que ela precisa para a sua libertação, para a sua salvação, para a sua cura, para todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo é o nosso melhor mestre que nós temos, é o nosso melhor conselheiro.
Ele é o nosso melhor consolador, que está connosco para nos consolar a quando nos ofendem, quando nos mandam cozer meias e a quando nos mandam ir sei lá, fazer outras coisas que eu nem quero falar. Então, o Consolador vem e consola o nosso coração. Ele diz: a Jesus também fizeram o mesmo e ainda pior. Por isso não desanimes, não estão a fazer a ti, estão a fazer àquele que morreu por elas. Então não vamos ficar tristes com isso, amém? Lucas 12:12. Diz assim: porque na mesma hora, estou em Lucas, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Então, você não tem que estar preocupada com aquilo que vai falar, porque o Espírito Santo está sempre conosco para nos ensinar, porque só Ele conhece a pessoa que está à nossa frente e só Ele sabe as necessidades dessa pessoa. Só Ele sabe o que é que ela precisa de ouvir. Amém? Só Ele sabe o que é que a pessoa precisa, qual é a palavra que precisa para receber, para se ela libertar. Amém? Então não temos que temer. Glória a Deus. Ezequiel 3:18. Ezequiel é um bocadinho para trás. No Velho Testamento. Ezequiel 3:18. Diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para o avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Cuidado com isto, amados, porque se Deus nos manda falar a alguém e a gente não o vai fazer, essa pessoa morre no seu pecado e Deus vai requerer das nossas mãos o sangue dessa alma. Amados, não tenham vergonha. Peçam a Deus que vos dê um livre-arbítrio dentro de vós, um espírito ousado para falar da palavra de Deus, da salvação às pessoas, para que elas possam ser libertas e nunca vayam parar ao inferno. Porque é um lugar de escuridão, um lugar longe de Deus, que nunca vão ter comunhão com Deus. Vocês já viram? E principalmente aqueles que já um dia foram crentes. A desilusão que eles vão ter. Que eles conheceram quem era Jesus e depois irem parar ao lugar errado. Porque não houve ninguém que intercedesse por eles. Eu estou a interceder por uma alma que andou connosco aqui. E eu já, de vez em quando, telefono para ela. Ela diz sempre que vem. Mas ainda não se libertou do que a amarra. Porque eu sei que se ela um dia parte, ela vai parar ao lugar errado.
Mas da minha mão, eu estou, ou seja, o sangue dela está livre, porque eu tenho falado, tenho orado, tenho estado sempre em contacto com ela. Então ela não pode dizer a Jesus que ninguém a avisou ou que ninguém a ajudou. Amém? E depois diz assim: mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Nós, quando falamos aquilo que temos que falar àqueles que já andaram connosco ou até mesmo que nunca ouviram falar, mas se a gente fizer a nossa parte, nós ficamos livres do sangue dessa alma. Amém? Mateus 18, 11. Eu trouxe muitos versículos, eu sei. Mateus 18. Mas é que isto é muito importante. Pois, eu sei. Mateus 18, 11. Que diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Ele veio, ele despiu-se da sua glória, ele despiu-se de tudo aquilo que ele tinha lá de mais precioso, junto do Pai, dos arcanjos, dos querubins, dos anjos. Ele despiu-se de tudo e veio encarnar através de uma virgem cá neste mundo para morrer por si e por mim e por todos aqueles que estão lá fora. Então o nosso dever, a nossa obrigação é despovoar o inferno e trazê-los para a casa do Senhor, para o reino de Deus, que ele diz que veio implantar o seu reino aqui na terra. Então nós temos que trazer aqueles que estão lá fora perdidos, para trazê-los para o reino de Deus. Para quê? Para eles assim conhecerem o que é que Jesus fez por eles. Amém? Glória a Deus. Eu agora tenho aqui uns versículos. Tenho aqui uns versículos. Uma coisa que eu quero dizer. Todos aqueles que creem em Jesus, e assim estamos a fazer a obra de Deus, a fazer com que todas as células, todos nós somos uma célula do corpo de Cristo. E essa célula vai se unir a um corpo. Que esse corpo é a Igreja de Cristo universal. Aí, todos nós somos células, e se nós formos fiéis, se nós formos crentes verdadeiros, nós formamos esse corpo. Não é assim? Se o formamos, esse corpo vai crescendo, e quando estiver na estatura que Jesus determinou, que o Pai determinou, ele vem buscar esse corpo, no qual Cristo é a cabeça desse corpo. Ele vem buscar a sua igreja. E se, meus amados, se você anda adormecido, se você anda longe de Deus, se os seus passos não andam segundo o conselho da palavra de Deus, olha, eu quero exortar nesta noite. Cuidado, não brinque com as coisas de Deus. Firme-se na rocha eleita que é Jesus Cristo. Firme-se na sua palavra, que é espírito e vida. E firme-se em Deus verdadeiro. Não por mitos, não por coisas que não existem. Elas podem existir,
mas para nós não existem. Para nós só existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus e Espírito Santo. E a sua palavra. Até que o Espírito Santo estiver aqui na terra. Porque quando ele subir com a sua igreja, até a própria palavra aqui fica sem poder, fica sem unção. Vocês acreditam nisto? Está escrito. Então, é bom que a gente começamos a examinar-nos a nós mesmos, e ver como é que está a nossa vida espiritual. A física a gente já sabe como é que ela está, não é? Mas a espiritual tem que haver, é como se nós colocássemos um véu e que estivéssemos a coar algo para sair puro. Então nós temos que ter esse véu em nós para haver pureza, para que as coisas do mundo não venham cá manchar o nosso coração. Quem é que me está a entender? Em Romanos 10:8 diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra da fé que eu vos estou a dar. Porque se nós dermos crédito à sua palavra, Ele, Deus, vai cuidar de nós até aquele grande dia. Amém? Agora vocês querem apontar uns versículos para lerem em casa, para meditarem, para encherem o vosso coração, para estarem preparados para falarem às pessoas? Então acho que deviam fazer isso. Romanos 10, 13 a 17. Romanos 10, 13 a 17. Tá. João 3,16. João 14:6. João 6:37. E João 1:12. Meditem nestes versículos e vocês vão ver. Quando vocês encontrarem alguém, quando vocês encontrarem alguém e que vocês conheçam que Jesus está junto de vós, falem sem qualquer temor, sem qualquer acanhamento. Falem com ousadia a essa pessoa, mas com muito amor. O amor é que vai conquistar essa pessoa para Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe. Eu gostei muito desta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Deixa lá devagarinho. Tá. Aleluia. Glória a Deus. Uma mensagem importante, porque nós precisamos de evangelizar e é dando a palavra que faz a diferença. Durante anos ouvimos aquela conversa de que o nosso testemunho é que salva. O nosso testemunho salva se verdadeiramente deixarmos Jesus operar no nosso testemunho, na nossa vida, na nossa família. Se o seu testemunho ainda não é assim tão forte, usa a palavra, porque as sementes, os versículos bíblicos é que são como sementes no coração das pessoas. Amém? Eu gostava só de partilhar uma coisa com vocês. Abram comigo em Lucas peço desculpa, João 19. E deixe-me só dizer também que à parte, é uma expressão que a minha mãe usou, dizer que por trás de cada imagem está um demónio. É uma expressão. A Bíblia não diz isso.
O que a Bíblia diz é que o sacrifício aos ídolos é sacrificar a demónios. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10. Mas sabe, é uma expressão que nós usamos. Às vezes queremos simplificar a palavra, mas ao simplificar depois dizemos, está escrito na Bíblia. E podemos levar alguém em erro, induzir em erro. E como quem vê pode não conhecer, mas quem vê pode conhecer e conhecer muito e apontar o erro. Não é um erro, é uma expressão. Não é atrás de cada imagem que está um demónio. É na adoração das imagens. Entendem o que eu quero dizer? Então fiz só essa pequena ressalva. De resto, eu penso que a palavra ficou em cada coração e a semente também. João 19, só para fechar com chave de ouro o que a minha mãe ensinou esta noite, a pastora Piedade ensinou, no tocante à importância de nós falarmos de Jesus. Isto é algo que Deus pôs no meu coração e que eu domingo passado não consegui transmitir, mas que vem a talho de foice relativamente a isto que ela ensinou hoje. Repara aqui. Jesus morreu na cruz do Calvário e a partir do momento que ele morreu na cruz do Calvário, ainda estava pendurado na cruz e a partir daquele momento o seu nome começou a ser propagado como sendo nome de salvação. E você sabe qual é a maior prova que eu e você podemos ter disso? Veja aí comigo o versículo 38. João 19, versículo 38 diz assim: depois disso, olha para mim, disse do quê? Da crucificação e do soldado ter espetado a lança no lado, que era para ver se ele reagia, se estava morto ou não, porque aos outros foram quebradas as pernas, mas a ele não, para que se cumprisse o que estava escrito, que nenhum osso se quebraria do seu corpo. Ok? Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus e que era principal da sinagoga, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Olha para mim. Ainda Jesus estava na cruz e, de repente, os discípulos de Jesus saltaram do anonimato cá para fora. Você percebeu isto? Cristo entregou-se na cruz por mim e por si, e eles saltaram do anonimato cá para fora. José de Arimateia, de repente, você nunca tinha ouvido falar nele antes, de repente vai a Pilatos, dá a cara e diz que é discípulo de Jesus. Deixa-me que ele seja enterrado no meu jazigo, entre os ricos, porque José de Arimateia era rico. E o principal da sinagoga, que por causa da eleição anual naquele ano não era o sumo sacerdote, mas sim Caifás, mas era um dos elegíveis, que era Nicodemos, que tinha ido ter com Jesus de noite às escondidas, perguntar-lhe: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus disse-lhe: tens de nascer de novo. Percebe? De repente Jesus morre na cruz e 2 discípulos saltam logo cá para fora. Os 12 que andaram com ele 3 anos e meio não se... Ora, aí está. Lá está. Os 12 desapareceram do mapa. Mas aqueles que antes estavam ocultos saltaram cá para fora. O que é que isto me ensina? Deixe Jesus saltar do seu peito para fora. Não seja mais um cristão agente secreto, que é aquele que é cristão, mas ninguém sabe que ele é cristão. Não tenha medo de assumir que você é um evangélico pentecostal. Não tenha medo de assumir que sim, que você levanta as mãos em rendição a Jesus. E pregue Jesus. Pregue a palavra de Deus. Percebe? Não se preocupe se a pessoa tem demónios ou não, porque Jesus é que liberta isso tudo. Preocupe-se em você dar a semente. Dê a palavra de Deus. Eu não acredito em Deus. E eu dizia,
Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não foi, Rui? Mas qual é a prova que Deus existe? Qual é a prova que tens que Deus não existe? A gente não vê a eletricidade, mas eu cada vez que carrego ali no interruptor, as coisas acendem. Mas eu sei que a eletricidade existe. E não preciso pôr os dedos na tomada. Certo? Mas você... Tu não tinhas esse problema, né? Cabelo inteiro. Quem é que me está a entender nesta noite? Não estou, percebe? Não estou a bater em ninguém, muito pelo contrário, é em amor. Diz Jesus, 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 Jesus. Os versículos que a minha mãe deu, sei-os todos de cor. Ela estava a dizê-los e eu estava a citá-los ali. De certeza que muitos de vocês também os sabem. Pastor, eu ainda não sei. Não se envergonhe. Faça uma cábula. Olha, melhor sugestão ainda, agarre num folheto de salvação e ande sempre com folhetos na mala. Não se lembra? E você diz assim, eu não me lembro bem, eu não quero errar as escrituras, e você abre o folheto e cita as escrituras. Tem lá os versículos bíblicos. Amém? Amém? Vamos ficar de pé para terminar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Cristo estava ainda na cruz, tinha acabado de morrer por nós, e de repente 2 discípulos, saltam cá para fora. Você nem imagina, eu não sei explicar o que isso fez no meu coração. Deu-me ainda mais vontade de continuar a evangelizar, continuar a falar de Jesus. Porque eu continuo a falar de Jesus. À hora do almoço, reúne-se comigo várias pessoas à mesa. Eu geralmente, à minha frente, senta-se uma colega que é cristã também. Do meu lado direito, senta-se um ateu. Sério. Cujo irmão também era ateu, foi para os Estados Unidos, casou-se e conheceu Jesus. E Jesus mudou-lhe a vida que você nem imagina. Aquilo que eu digo, João Alexandre, um grande abraço, Deus te bendiga. Verdade. Ele está a orar comigo para que o irmão se salve. E sabe, eu não falo muito de igreja. Ele pica-me, ele manda-me assim umas piadas, manda assim umas coisas, para ver se eu falo. Eu geralmente o que lhe vou dizendo é assim uns versículos bíblicos. Não é? E ele diz assim qualquer coisa, e tal, não sei o quê, sem ofensa para mim. Não é? E eu às vezes digo assim, então Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. E ele fica assim, tipo baralhado, tipo, mas o que é que isso tem a ver? Tipo, se tu dizes é porque é, não é? Não, é o que está na Bíblia. Você percebe? E a palavra, dê a palavra. E há de haver uma altura, a gente está assim bocadinhos, que há de haver fome e sede de perguntar. E quando vier a pergunta, você ministra Jesus, ministra a salvação. Amém? Ponha a sua mão no seu coração e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu creio nela, usa-te de mim para salvar almas, para encher esta casa, usa-te de mim para salvar a minha família, em nome de Jesus, para eu também ir por todo o mundo, começando ao meu redor, pregar o Evangelho e dar Jesus aos perdidos. Santo Espírito, põe na minha boca as palavras certas. Põe também pessoas que precisam de Ti à minha volta, para que eu fale de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E não se preocupe com o que você tem para dizer, porque o Espírito Santo, não é? Ele põe as palavras certas. Podes. Sempre. Aquele que não acredita em Deus, mesmo que seja rico, Não tem. O ateu não pode dar graças a ninguém. É verdade. Jó, quando estava no vale da sombra da morte, disse assim, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Por isso é que eles dizem que nós somos destemidos. Não temos medo da morte, não temos medo de nada. Porquê? Porque a gente sabe para onde vai. Que acreditamos em Jesus. Okay? E não é nenhuma igreja que salva, é Jesus que salva. Aleluia. Diga, eu sou destemido. Porque Jesus é comigo. Diga, Jesus é o meu bom pastor. Nada me falta. Ele faz-me deitar e descansar
em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. E guia-me pelas veredas, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo nada, porque Deus está comigo. Ainda há um versículo que eu tenho que citar. A tua benignidade e o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Deus abençoe. Aleluia.